Fala aí pessoal, sou o Rafael, canal Vasco Tudo. Final de jogo, Flamengo 2, Vasco 0. Uma atuação patética do Vasco no primeiro tempo, uma atuação menos deprimente no segundo. Mas acho que está na hora da gente começar a falar sobre o que vem sendo o Flamengo e Vasco. Acho que já passou do momento da gente se iludir com a ideia de que existe uma rivalidade. Pode vir a ter uma rivalidade futuramente. Hoje não existe mais. Hoje Vasco e Flamengo não estão na mesma prateleira. Hoje no Flamengo e Vasco, o Flamengo é favorito e vem valendo-se desse favoritismo e fazendo valer esse favoritismo nos últimos 20 anos aí, sem fazer muita força. Então acredito que está na hora da gente se situar, entender com esse elenco mal montado, em que o senhor Pedrinho já vai com a sua comissão técnica pro final da segunda janela, que não faz nada de diferente, entender onde o Vasco se encontra na prateleira do futebol brasileiro. E não está na prateleira dos times grandes, e com muita boa vontade, tá? A gente pode imaginar um Vasco aí numa prateleira dos times intermediários. E esses times intermediários hoje contemplam um Santos que está muito mais organizado que o Vasco, possivelmente até o Fluminense, tá? Que também, apesar de estar com dinheiro, também não vem fazendo nenhuma contratação que assuste, tá? Dos times do Nordeste ali, do Vitória, do Bahia não, o Bahia tá acima do Vasco. Então assim, tá na hora da gente meio que se entender onde a gente tá no meio dessa brincadeira toda. E como a gente tem ciência de que nada vai acontecer, porque o diretor de futebol do Vasco continua sendo o Marcelo Santana, o CEO do Vasco continua sendo o Amodeu, né? O diretor de futebol do Vasco continua sendo o Felipe, que é o cara que aprova os jogadores. Me admira muito o Felipe, um jogador tão técnico, tão diferente, aprovar o Jean Davi e o Maxime Rodrigues, tá? Então, do jogo tem-se pouco para falar. O Flamengo atropelou o Vasco no primeiro tempo. Poderia ter saído aí com uns 3 gols, 4 gols aí fácil. No segundo tempo, a forma de jogar do Flamengo requer uma condição física muito grande. Condição essa que ainda é complicado, porque a gente está falando de início de temporada. Então o Flamengo cansou. E aí, substituindo as peças que são peças equivalentes, você vê que muitas vezes até superiores. Você vê, sai o Michael, entra o Cebolinha, sai o Arrascaeta, entra o Luiz Araújo. É assustador. E aí a gente perde o Zucarello por cansaço, o garoto que até fez o que pôde, né, dentro da realidade de um time inferior ao adversário. E entra o Jean Davi. Jean Davi, esse que não deveria nem mais estar no Vasco. Então, apesar da mudança de postura do Vasco no segundo tempo, a gente não pode esquecer que aquela pressão tem muito mais a ver com o desgaste do Flamengo do que necessariamente com a força do Vasco.
Então, mais uma atuação muito ruim. É, temos aí agora a Copa do Brasil aí no meio da semana. Por ser em Cariacica, é um jogo neutro. Espero que o Vasco se imponha enquanto time. E no final de semana tem outro clássico contra o Botafogo, em que o Botafogo é favorito. O Vasco, a gente precisa entender e aceitar que hoje o Vasco é a quarta força do futebol do Rio. Então, em todos os clássicos, os adversários são os favoritos. Não tem muito o que dizer sobre isso, não. E sim, tá na hora de começar a cair na conta do seu Pedrinho, porque estamos falando aí já de duas janelas, e duas janelas que não resolveram nada, tá? O Vasco continua tendo o seu problema no ataque. O Vasco continua, apesar de hoje defensivamente nem ter sido tão mal, não, tá? O Vasco não conseguiu o resultado. Não foi culpa da defesa, eu não culpo a defesa. É que o Flamengo tem mais material humano. O material humano do Vasco é mais do Vasco, não, desculpa, do rival é mais técnico, e eles te atropelaram. Esse é o resumo. Eu não tenho como culpar o Cocão de não conseguir parar o Arrascaeta. Desculpa. Eu não posso culpar o Tietê de não conseguir segurar o Bruno Henrique. São mundos totalmente diferentes. A gente está falando de jogadores de prateleiras diferentes. E jogadores de prateleiras diferentes geram resultados diferentes. E aí vem a pergunta: tá, Rodrigo, mas e os nossos jogadores de prateleira diferente? A gente não tem. O resumo é esse: a gente não tem. O Vasco se divide em dois grupos. O material humano do Vasco, em jogadores que têm força, condição física e não tem técnica, e jogadores que têm técnica e não têm condição física. A gente não tem os jogadores que consigam agregar isso. Então, a gente tem o Hugo Moura e o Matheus Cocão, que são jogadores fisicamente muito, muito, muito acima, tá? Mas de técnica muito limitada. E a gente tem o pai e o Felipe Coutinho, são jogadores extremamente técnicos, mas que não conseguem mais desempenhar o futebol na mesma rotação que os seus adversários. Então fica difícil. Não vou me prolongar muito sobre o Vasco hoje, não, porque particularmente não merece. O que valeu hoje foi ter a oportunidade de assistir mais um jogo com meu pai e demonstrar que a nossa revolta é a mesma e com os mesmos atletas, né? É impressionante como esse elenco do Vasco é capaz de te causar desânimo. Foi assim que a gente se sentiu quando acabou o primeiro tempo. A vontade era simplesmente desligar a televisão e fazer outra coisa. Agradecer por estar perdendo de 1-0. Uma coisa até que eu comentei com meu pai aqui é que eu já vou fazer 42 anos, né? E eu sou do tempo que o Vasco ganhava de 1-0 do rival. Edmundo saía puto do campo falando que ganhou de pouco, que o Vasco era muito melhor do que essa merda. Esse era o termo. E hoje a gente é saco de pancada do Flamengo. A gente é quarta força do futebol do Rio.
os adversários e que simplesmente ignoram a gente, nem fazem mais chacota. Acabou o jogo, eu entrei aqui, tenho diversos amigos flamenguistas, eles nem tiram mais sarro. Isso é horrível. E é isso, pessoal. Bola pra frente. Quarta-feira a gente vai continuar lá torcendo, porque nós somos loucos mesmo, não tem jeito. E no sábado estaremos lá torcendo contra o Botafogo, né? Paciência, é o que resta. E reforçando a frase que eu venho dizendo aí ao longo dos últimos dias: acorda, Pedrinho, se livra desse pessoal que está à sua volta e que não está te ajudando. No final das contas, ninguém vai lembrar do Marcelo Santana, ninguém vai lembrar do Amodeu, ninguém vai lembrar do Felipe. O presidente do Vasco chama-se Pedrinho, e é ele que vai ser lembrado por todos os fiascos. Forte abraço e até a próxima.